Paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Saiba que hoje Deus preparou um dia para você e para mim, para que nós podemos escolher viver ou morrer, vencer ou perder, acreditar ou desacreditar, sorrir ou não sorrir. Jesus ele nos dá a oportunidade mais uma vez de escolher, pois o livre-arbítrio está aí. Você que decide olhar para os céus e agradecer pela sua vida, seu fôlego de vida, pela sua família, pelos seus bens que Ele te permitiu de conceder, de ter, de obter. Ou você pode também trancar na porta do seu quarto, como eu já fiz várias vezes, em depressão, pensar que tudo está acabado, pensar que você não vai conseguir, pensar que é o fim. E eu convido você nesta manhã, a prestar bastante atenção nesta palavra, pois será uma das palavras mais diretas que fora pregada aqui no projeto. Uma palavra direta, não tem curva. Eu não vim aqui massagear ego de ninguém, não vim aqui mentir. E vim simplesmente falar que é sim, sim ou não. Com Deus é sim, sim ou não. Ou você acredita ou não acredita. Ou você está com Ele ou está sem Ele. Ou você faz ou não faz. Ou você vai ou não vai. Não existe mais ou menos, porque a Bíblia diz que o morno, ele vomita. Ou é melhor você ser frio do que você ser morno. É frio ou quente. Quantas vezes nós recebemos isso aqui na rua, gente? Quantas vezes chega alguém perto de nós e nos oferece um folhetim? E através desse folhetim eu faço uma pergunta para você. O que você tem feito quando um evangelista, um missionário, algum pastor passa perto de você e te entrega com todo carinho este folheto? Porque a palavra do Senhor vem falar conosco hoje sobre isso. O que você tem feito quando você recebe este folheto, seja nas praças, seja no seu dia a dia, na porta de hospital, onde vemos muitas pessoas evangelizando com folhetos? Onde você tem guardado o seu? Você tem feito isso? Jogado fora? Colocado dentro da sua carteira e lá mesmo fica? Ou você tem prestado atenção na mensagem? Hein? O que você tem feito? Porque eu confesso, nem todas as vezes que eu recebi eu li. Mas sabe que quando você despreza isso aqui, você está indo contra a Deus. Você está perdendo a oportunidade de às vezes receber uma mensagem que está aqui, que você precisa, para às vezes mudar o seu dia, para alegrar a sua vida, para transformar a sua vida, porque quem tem poder de transformar as nossas vidas simplesmente é a mensagem da cruz, é a palavra de Deus. Sem delongas, quero ler aqui apenas um versículo hoje, que se encontra em Provérbios 13:13. Diz assim a palavra, como eu disse, uma palavra bem direta: projeto ganhando almas para o reino de Deus, buscando a objetividade para que você entenda aquilo que o Senhor Deus quer que você entenda. Diz assim a palavra, Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é galardoado? Recompensado. Mais uma vez, o que despreza a palavra, como eu disse, aqui está a palavra. No folheto está a palavra, na Bíblia está a palavra. Quem despreza a palavra perecerá. O que perecerá? É morte. Pode não ser uma morte física. Pode ser que você continue andando, respirando, caminhando, vivendo, mas porém aqui dentro você está morto. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa palavra nesta manhã vem chamando a minha e a sua atenção sobre nós valorizarmos mais isso. Valorizarmos mais o que está acontecendo aqui agora, esta mensagem vinda da parte de Deus. Valorizarmos os cultos, valorizarmos os evangelistas, valorizarmos as mensagens de Deus. Quantas mensagens, não apenas neste canal, mas vários canais, na YouTube, na internet, no TikTok, no Kawaii. Nem todas as mensagens são mensagens ruins. Existe muita, como se diz, putaria. Existe muita poluição visual, nas redes sociais, mas também tem muita coisa boa. Tem muitos canais que falam da palavra, que falam de arrependimento, de salvação, de transformação de vida. E às vezes perdemos tempo. E às vezes vem até nós, mas nós o quê? Desprezamos. Cuidado quando você desprezar aquilo que Deus envia para você. Às vezes depois você está reclamando, minha vida não vai para frente, está tudo dando errado, porque Deus ele tem chamado sua atenção diretamente. Às vezes o que você precisa está aqui. Um folheto, às vezes Deus não vai chegar até você diretamente. Eu estou aqui, eu sou Deus, eu vim mudar a sua vida. Não!
Simplesmente ele tem as maneiras dele de falar, através de uma oração, através de um abraço de um amigo, através de um folheto na porta de hospital, às vezes na porta de um supermercado, às vezes numa praça pública. Às vezes é aquela pessoa que está entregando você o folheto, às vezes é o próprio anjo de Deus e você não permite você mesmo de ver. Você fecha seu coração e pensa, vem de novo esses folhetos chatos. Não. O que despreza, a palavra perecerá. E essa morte espiritual é uma das piores mortes, porque ela vai te levar para o inferno. Eu vim falar diretamente, eu não vim curvar a palavra hoje. A palavra hoje ela é direta. Mas o que teve o mandamento será galardoado. Galardoado é recompensado. É a vida eterna. É o direito de morar com Jesus na glória. E eu te convido. Examine a si mesmo hoje. O que você tem feito quando você tem ouvido a palavra do Senhor? Até mesmo nós cristãos. Não podemos ser hipócritas. Às vezes no nosso dia a dia temos contas a pagar, temos compromissos no trabalho, às vezes temos sonhos a realizar e às vezes devemos de ter mais tempo para isso aqui, é o pão da vida, mas ocupamos o nosso tempo às vezes com os nossos familiares, ou com nossos amigos, ou com algum problema e esquecemos de prestar atenção. Eu queria citar aqui 2 exemplos de 2 personagens bíblicos que deixaram de ouvir a palavra de Deus. O rei Saul, aclamado pelo povo, levantado a rei pelo povo, porque o povo o amava. Então Deus permitiu que, ao invés de ser ali o sistema de juízes, que julgavam causas, conduziam o povo, então o povo queria um rei, queria que levantasse um rei, Deus permitiu. Levantou-se então o rei Saul. Porém o rei Saul, por certo período, até mesmo atendeu ali a vontade de Deus. Mas certa feita Samuel disse a ele, o profeta Samuel, para que ele vencesse a batalha e não pegasse sequer nada daquilo ali. E o rei Saul desobedientemente preservou algumas ovelhas, né, alguns burros, alguns animais, alguns tesouros, sendo que era para destruir tudo. E começou então a desobedecer, começou a não ouvir o mandamento de Deus. E todos sabem qual foi o final do rei Saul. Perseguição sobre Davi, corrupção, porque se corrompeu o coração dele, coração cheio de mágoa, de ódio, de inveja, e o autoextermínio, como diz o meu pastor Jacinto, o autoextermínio. Eu conheci essa palavra como suicídio, mas estou aprendendo palavras novas, né, como o meu pastor Jacinto. Ele se autoexterminou, se lançou sobre a espada. E este é o fim, a Bíblia diz aqui, o que despreza a palavra perecerá. Então eu não vim aqui colocar medo em você, mas sim temor de Deus. Cuidado, não despreze a palavra de Deus. Saul desprezou a palavra de Deus e o fim dele foi a morte. Judas também desprezou a palavra de Deus. A palavra é não trairás e ele traiu. A Bíblia manda não trair, né? Em caso de casal não adulterarás, mas amigo também levantar falso testemunho é traição. E ele traiu os mandamentos de Deus. Ele não foi fiel com Jesus. Trocou ele por 30 moedas de prata. E qual foi o final de Judas? O autoextermínio. Então quantas e quantas pessoas não estão se acabando com ele mesmo? Estão se destruindo sem perceber? Está se matando aos poucos porque estão desprezando a palavra. Não despreze a palavra. Eu vim nesta manhã com humildade no coração, com temor no coração, pedir a você, o próprio Deus pede a você, não despreze a palavra. Eu sei que às vezes é mais prazeroso você ir para um certo lugar de lazer, tomar sua cerveja, jogar seu futebol. Às vezes você gosta de pescar, às vezes você gosta de fazer coisas que te agradam, mas tire um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Faça um esforço, faça um compromisso com Deus. 2 personagens aqui que desprezou a palavra, desprezou o mandamento, Saul e Judas, mas temos mais um, a mulher de Ló. A Bíblia fala no livro de Lucas 9,62 que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Olha que interessante. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Eu tenho o costume de falar, né, que nós que temos um passado de pecado, de engano, de sofrimento, de miséria, um pecado sujo, né, como eu, infelizmente, já mexi com tráfico de drogas, já tive meus problemas psicológicos, emocionais, já tive meus problemas sentimentais, já conheci o tal do chifre, né, como se diz, já ouvi Zezé Camargo e Luciano bebendo cachaça, e já aprontei demais, já usei muita cocaína na minha vida, cachaça, já dei muito desgosto aos meus pais. Isso foi o meu passado. Mas o bom é que Deus ele nos traz uma nova vida. Ele nos transforma em nova criatura.
pega os nossos pecados, joga no mar de esquecimento que nem ele lembra mais. Então, se nem ele lembra mais, para que eu vou ficar lembrando? A não ser que olhar para o meu passado seja como se fosse dirigir um veículo. Existem 2 retrovisores, do lado esquerdo e direito e o central. É olhar só para não causar um acidente, para você lembrar que você já teve tristeza, você já foi uma pessoa depressiva, você já andou pelos caminhos errados, mas porém Jesus te levantou. Então o foco é Jesus, olhe para frente. O motorista que não olha para frente, ele bate o carro. O motorista que ele olha só no retrovisor central, esquerda ou direita, e foca ali, ele vai bater. Então vai causar acidente. Na vida fala que o que gera o acidente é a dúvida. Então eu vim falar agora sobre a mulher de Ló. Judas, desobedeceu. Saul desobedeceu e eles se autoexterminaram, eles tiraram a própria vida. E eu aqui não posso falar que a mulher de Ló também, ela se autoexterminou, mas ela procurou a morte, pois Deus deu a ordem: todos saiam de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir aquela cidade. Ali não tem mais o que me agrada, não tem mais amor. É homem se atracando com homem, mulheres com mulheres. É o pecado, a todo vapor. É o ódio. É a ganância, é a ambição, é a maldade, é a porfia, é a prostituição, é a prevaricação. Tudo que não prestava estava em Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, a Bíblia diz que Deus mesmo falando, não olhe para trás, e ela olhou para trás. Ela desobedeceu o mandamento. Porque o que despreza a palavra, Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Ela desobedeceu a palavra. E o que aconteceu com ela? Pereceu. Morreu, virou estátua de sal. Então isso é muito sério. Quantos de nós dentro da igreja mesmo estamos às vezes mortos, parecendo estar vivos, porque estamos olhando muito para trás, ou estamos traindo Jesus por qualquer coisa, ou estamos fazendo como o rei Saul, até certo ponto obedecendo, mas porém aquele pecadinho que a gente pensa que é normal, tá? Cuidado. Provérbios 13:13 nos alerta. Mais uma vez eu vou ler, não canso de ler, porque o que despreza a palavra perecerá. 3 pereceram: Saul, Judas e a mulher de Ló. Eu não quero que você pereça. Por isso, quando chegar até você um evangelista com todo carinho, te dando isso aqui, saiba que é a palavra de Deus. Deus está te testando. Se você está dando tempo para ele, porque às vezes você está no ponto de ônibus. Exemplo, você consegue ler isso aqui com 5 minutos, e às vezes esses 5 minutos é o tempo que Deus quer falar com você. Às vezes nesses 5 minutos é o tempo que Deus vai preservar a sua vida. Às vezes nesses 5 minutos é o tempo de mudança que Deus tem para você. Às vezes nesses 5 minutos é o suficiente para que Deus entre no seu coração e faça mudança. Às vezes nesses 5 minutos Ele tira a lágrima dos seus olhos, porque o seu sentimento irá falar com Ele. E o anjo vai acolher, levar até Ele e trazer a sua vitória. Então às vezes não precisa de muito tempo para ouvir a Deus. Esse vídeo aqui está com 13 minutos. O que são 13 minutos para você? Às vezes, quanto tempo você passa num bar, bebendo cachaça, usando droga, falando bobagem, falando da vida dos outros, fofocando, mentindo, pensando só em dinheiro, ganhar, vencer. E às vezes você não tira 5 minutos para ler um folheto, para ler a palavra. Mas eu quero dizer a você que tem lido a palavra, que tem lido os folhetos, que tem dado atenção, a sua recompensa será na glória. Pois a parte B do versículo diz: mas o que teme o mandamento será galardoado. O que teme o mandamento será recompensado. Ei, você, cristão, que adora, que busca, que jejua, que clama, que é humilhado, perseguido, eu tenho uma ótima notícia para você. Vai valer a pena os 5 minutos que você gasta com seu devocional, os 10 minutos que você gasta com seu devocional. Às vezes que você sobe no monte para poder buscar mais intimidade com o mestre. Os cultos que você vai, às vezes mesmo sem condição, cansado depois do trabalho, para poder ali agradecer ao Senhor. As ofertas que você leva de amor, mesmo sem condição, às vezes, na sua casa faltando alguma coisa, e você vai e leva com carinho, porque você sabe que ofertar a casa do Senhor também é mandamento. É para ajudar a obra a crescer. Ei, para você que às vezes não perde, mas escuta 15 minutos, 20 minutos do projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, ou de outros projetos, ou a própria palavra, a sua recompensa já está sendo preparada. O seu galardão está no céu. É para você também que eu quero pregar essa manhã. Infelizmente, assim, sim, não, não. Davi foi recompensado. José foi recompensado. Jesus foi coroado como rei do rei, senhor dos senhores, porque ele venceu a morte.
vale a pena ouvir os mandamentos de Deus. Jesus ele chegou a pensar: Deus, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então ele continua o processo de quebração, de moição, de destruição com o seu corpo físico. Ele não se auto-exterminou, ao contrário, ele morreu por você. Vemos aqui a diferença. Saul se auto-exterminou, Judas se auto-exterminou, a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e também morreu, pereceu, porque o que despreza a palavra perece. Mas Jesus, ele não suicidou por você não, ele morreu por amor. Ele decidiu enfrentar as dores, a humilhação do pecado, a escarnecção, foi escarnecido, foi envergonhado, cuspido, apedrejado, derramou até a última gota de sangue e água que tinha em seu corpo, porque sabia que hoje você e eu precisaríamos de ouvir esta mensagem dele. Mas a mensagem dele diz: mas o que o teme o mandamento será galardoado. Não estamos aqui brincando de falar de Jesus. Não estamos aqui falando de um falso céu. Não estamos aqui falando de uma falsa promessa. Então, para você que tem cumprido, tem esforçado, tem se arrependido dos seus pecados, tem caído, levantado, caído, mas não tem desistido, tupicando em trancos e barrancos, mas está fazendo como se fosse Josué, sendo forte e corajoso, procurando chegar à terra prometida e ainda levando consigo a sua família, procurando evangelizar amigos. Sabe que vai valer a pena. Igual aquele louvor que diz que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena você orar, vai valer a pena você ser humilhado, criticado pelo sangue de Jesus. Vai valer a pena você se esforçar mais um pouquinho, ouvir mais um pouquinho o que tem aqui. Eu tenho certeza que vai valer a pena. O projeto Ganhando Almas para o Senhor, nesta manhã, simplesmente vem dizer a você: vai valer a pena. Não desista, está difícil, está doendo, mas continue e persevere. Não pereça por falta de ouvir a palavra, pois a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não desanime, está doendo, está difícil, eu sei que dói, não está fácil para mim também não. Não está fácil para ninguém também não. Estamos vivendo dias maus. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. Porque eu sei que muitos preferem não ler 5 minutos de um folheto, 2 minutos, 3 minutos, porque fazer maldade. Preferem não ler isso aqui, mas prostituir, mais mentir, mais roubar, mais matar. Só que eu vim falar com você, cristão. É para você que teme, é para você que aguarda, é para você que crê que um dia essa terra aqui tudo vai passar e que você irá morar na glória com ele, que eu vim dizer: continua, vai valer a pena, vai valer a pena. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor preparou para mim e para você nesta manhã. Em nome de Jesus, gostaria de orar. Pai, neste momento eu oro por esta pessoa que vê este vídeo. Simplesmente eu peço ao Senhor, Deus amado, coloque no coração dela esta palavra, que vai valer a pena. Vai valer a pena, meu Deus amado, suportar as pedradas, as humilhações, porque o Senhor suportou muito mais sobre nós. Vai valer a pena, meu Deus amado, às vezes ser humilhado, caluniado, defamado. O Senhor também foi, e muito mais do que nós, Pai. O peso da nossa cruz, meu Deus amado, não é nem um terço, nem um mínimo, meu Deus amado, do que o Senhor passou. Por isso nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor carregou a nossa cruz, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas. E o Senhor ainda nos dá direito, Deus amado, de nos arrependermos, ouvirmos a Tua palavra e sermos galardoados, sermos recompensados. Por isso eu profetizo que em nome de Jesus, meu Deus amado, todo aquele que crê, todo aquele que está perseverando, seja abençoado nesta hora, vendo este vídeo. E aqueles, meu Deus amado, que não estão lendo, meu Deus amado, a Tua palavra, não estão acreditando que o Senhor deu uma oportunidade de mudar a mente dele, porque o Senhor é transformador, um Deus transformador. O Senhor, meu Deus amado, transforma água em vinho. O Senhor também pode trazer, meu Deus amado, o escarnecedor em um adorador. O Senhor pode transformar, meu Deus amado, o zombador em um adorador. O Senhor pode resgatar, meu Deus amado, uma alma, meu Deus amado, que se diz destruída, que se diz acabada, depressiva, em uma alma corajosa como foi Josué. Pai, mas eu peço ao Senhor, eu profetizo neste momento, que a mão do Senhor esteja estendida sobre todos, que o anjo do Senhor esteja acampado ao lar de todos que escutam essa mensagem. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, em nome de Jesus.